Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4. Nós vamos continuar hoje a mensagem sobre a família. Estamos falando sobre o casamento, a volta ao primeiro amor. Nós vamos hoje falar sobre os alicerces bíblicos de um casamento. O sábio Salomão escreveu por inspiração do Espírito Santo, e ele disse assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Olha, irmãos, eu creio, todo o meu coração, que ao longo dessa série de estudos, Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar inteligência, Deus nos vai dar conhecimento da sua palavra. Olha, a nossa casa vai se edificar sobre rocha, e as nossas câmaras vão se encher de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Você crê nisto? Se recebe esta palavra, diga: eu creio. Então vamos orar a Deus nesta hora, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós graças te damos, meu Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio de aprendermos coisas tão profundas e tão vitais para que nós vivamos uma vida sobremodo excelente. Obrigado pela oportunidade, meu Senhor, porque as coisas que o Teu Espírito tem nos falado aqui, nós não aprendemos nos bancos de uma faculdade, não aprendemos num seminário de teologia, nem num consultório de aconselhamento psicológico sobre família. Essas coisas só podem ser aprendidas quando o Teu Espírito nos ensina, mediante a revelação da palavra predestinada de sabedoria. E eu creio, meu Senhor, que esta série de estudos, esta série de pensamentos vai fazer com que muitos casamentos sejam renovados, muitas famílias sejam transformadas, muitas vidas, meu Senhor, sejam verdadeiramente cheias toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis, para que o nome de Jesus seja verdadeiramente glorificado através da nossa família. Fala-nos nesta noite, ensina-nos, ó Espírito Santo, porque nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e que todo o povo que crê diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo santo, povo de propriedade exclusiva do Deus único e soberano, pastor da igreja ocupa o púlpito hoje pela segunda vez para falar sobre o tema casamento, família. Eu quero mais uma vez encorajar você, para que você não falte os próximos cultos, para que você não perca coisas preciosas que Deus tem para falar para a tua vida, coisas que vão mudar a tua família, coisas que vão tornar o teu amanhã um amanhã verdadeiramente bom, um amanhã verdadeiramente feliz. Eu sempre digo que vir a esta igreja, congregar nesta igreja aqui, é um investimento de vida. Porque, irmãos, às vezes as pessoas aí fora, elas gastam 60, 80 mil dólares, R$1.000 na compra de uma casa, de um imóvel, de um apartamento. Às vezes elas são capazes de gastarem 30 mil dólares para adquirir um automóvel novo. Elas gastam verdadeiras fortunas em qualquer coisa desta vida. Mas olha, são poucas as pessoas que investem em si mesmas, que investem no seu próprio ser. Isso é muito ruim. Por isso que você vê aí as pessoas vivendo uma vida tão mal, tão cheia de problemas, famílias totalmente esboroadas. Então olha,
todas as vezes que você vem aqui nesta igreja, você está investindo na tua própria vida, porque aqui você estará ouvindo a voz de Deus para o teu coração. Amém? Vocês lembram que eu disse aqui no domingo passado, quando nós iniciamos esta série de pensamentos, que existe um verdadeiro ataque de artilharia pesada contra a família? Eu disse que este ataque, ele é feito através dos meios de comunicação, através do cinema, através da televisão, através das revistas, através das rádios. E eu disse que principalmente através das novelas. Olha, isto é uma verdade. Infelizmente é verdade. Os meios de comunicação, eles têm sido uma arma poderosíssima contra a família e contra o casamento. É uma das armas que mais tem sido usada pelos ministros de Satanás, pelos filhos da perdição. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, é importante que nós entendamos isto, é que a família, ela é a célula mãe da sociedade, ela é a célula máter da sociedade. E se uma família é atingida, a sociedade, ela sempre vai ser o reflexo das famílias. Porque o que é uma sociedade? Um agrupamento de famílias, não é verdade? Ou não é? É um agrupamento de família. Então, se você consegue, de alguma forma, de alguma maneira, atingir os princípios básicos de uma família, se os princípios básicos de uma família começam a serem degradados, qual vai ser o resultado? Uma sociedade totalmente degradada. Será que não é exatamente isto que nós estamos hoje presenciando na sociedade que nós vivemos? É ou não é? É. Se degrada as famílias, né, se detona os princípios básicos de uma família, e aí a sociedade, que é o agrupamento de família, é o reflexo de tudo isso. Então, o casamento, ele tem sofrido, meus irmãos, grandes ataques, sucessivos ataques ao longo do tempo. Veja quantos movimentos têm sido criados no mundo inteiro, visando unicamente descaracterizar, né, de roubar as características e o significado verdadeiro do casamento, procurando distorcer o modelo original, o plano de Deus, para apresentar à sociedade um outro modelo, totalmente contra o verdadeiro ideal que Deus estabeleceu no princípio. Há movimentos que chegam ao absurdo de dizerem que quando um homem e uma mulher se casam, eles passam a viver uma vida reprimida. Dizem que quando uma mulher passa muito tempo casada, ela começa a se degradar. Olha, é em cima desses conceitos satânicos, diabólicos, que foram se criando, e estão aí fora estabelecidos, os movimentos feministas. Eu vou dizer uma coisa para você, Igreja de Jesus. Para mim, na minha opinião, como pastor da igreja, não existe movimento mais pernicioso contra a família, contra a instituição do casamento, do que o movimento feminista. As mulheres, através deste movimento, se emanciparam e foram tomadas de um sentimento negativo de tentarem a todo custo tomar o lugar do homem. O movimento feminista, ele insufla as mulheres para que elas comecem a querer exercer a autoridade do homem, desvirtuando, meus irmãos, totalmente os princípios básicos que Deus estabeleceu para a família e para o casamento. Então, com tudo isto que eu estou te falando, foram se criando muitas alternativas ao casamento. Se alteraram os preceitos de Deus e começaram também a se alterar os preceitos da família. Aqueles conceitos de família, sabe, que Deus estabelece na Bíblia, foram completamente alterados. Olha, tudo isso que eu estou te falando nessa noite, isso não é uma teoria, eu estou te falando uma verdade. Veja que se criaram os casamentos alternativos, né? Você hoje vê aí homem com homem, mulher com mulher, um homem com duas mulheres com um homem. Tudo isso o que é? É a degeneração dos princípios bíblicos. Quem criou esses princípios bíblicos para o casamento, para a família, foi o próprio Deus.
Este é o resultado. Então, nós vimos aqui na igreja domingo passado que quem criou o casamento foi quem? Foi Deus. Você lembra que eu disse que um casamento, qualquer casamento que seja, para ele ser um casamento instável, para que uma família seja uma família instável, olha, é fundamental que se obedeça a alguns princípios, algumas leis espirituais que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Vamos ver isso mais uma vez, por favor. É importante que tu vejas. No livro de Gênesis, capítulo 2, Gênesis 2, versículo 2. Porque, irmãos, olha, é uma coisa que nós precisamos entender com muita sabedoria. Porque quando Salomão disse assim, com a sabedoria edifica-se uma casa, o que Salomão quis dizer com isso? Que uma casa, uma família que não tem sabedoria, ela não é edificada. E aquilo que não é edificado é o quê? É destruído. Por isso que você vê hoje a maioria das famílias se destruindo, os lares se desmanchando, os casamentos se esboroando. Porque as pessoas, por não terem conhecimento disso que eu estou te ensinando, disso que eu estou te trazendo por revelação do Espírito Santo, elas começam a imaginar que para edificar uma família, para que um casamento seja estável, pastor Sérgio, é só colocar uma aliancinha no dedo, né? E depois que o pastor, ou o padre, ou um sacerdote qualquer disser, estão casados em nome de Jesus, e já está tudo bem? Mas a minha Bíblia diz que não é com a aliança no dedo apenas. A Bíblia diz que só pode se edificar uma casa com o quê? Com sabedoria. Às vezes se imagina que vai se edificar uma casa com jejum, com sacrifício. A Bíblia diz não, é com sabedoria, é com inteligência e é com conhecimento. Se não houver sabedoria, inteligência e conhecimento, olha, a família, o casamento está totalmente fadado ao fracasso. E vou te dizer mais uma coisa, o fracasso em um casamento nem sempre significa o divórcio. Às vezes não é o divórcio, porque você sabe muito bem que há muitos casais, não são poucos, que estão casados, permanecem juntos, vivem debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, mas estão separados. Estão apenas mantendo as aparências. Desculpa a expressão acadêmica, mas há um ditado que diz, olha, estão empurrando o casamento com a barriga. Isto é muito trágico, isso torna as pessoas infelizes. Eu creio, meus irmãos amados, que através desses estudos bíblicos sobre a família, olha, Deus vai levar você a adquirir esses princípios de sabedoria, de inteligência e de conhecimento, e Deus vai te mostrar que isso aqui tem que funcionar no nosso casamento. Tem que funcionar na nossa casa, porque se isto aqui não funcionar, meu irmão, olha, não há casamento que resista, não há família que se mantenha edificada, que se mantenha estruturada. Tudo começa a se debilitar. Aquela chama do amor, da paixão que tem que existir num casamento, começa a se apagar. Então nós estamos aprendendo nesses últimos dias acerca do modelo para o casamento. Vamos agora a Gênesis 2, por favor. Gênesis capítulo 2. Vamos estudar um pouquinho mais essas regras importantes, né? Esses princípios eternos estabelecidos por Deus e que nós não podemos ignorar de jeito nenhum. Veja o versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja, aqui neste simples versículo, meus irmãos, estão 4 bases de sustentação do casamento. No nosso estudo bíblico, nós vamos chamar essas bases de pilares de sustentação do casamento. São pilares. Vamos ver, por exemplo, qual é o primeiro pilar que nós encontramos aqui. Primeiro pilar, separação. Esta é a primeira base para sustentar o casamento. Ou seja, deixará o homem seu pai e sua mãe. Então, a primeira coisa
para que um casal veja o seu casamento florescer, veja o seu casamento ser sinônimo de felicidade, é ter que cortar os laços emocionais que os unia aos pais antes do casamento. Eu não estou dizendo deixar de falar com os pais, abandonar os pais, ficar inimigo dos pais. Não, a Bíblia não fala isso aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem que cortar laços emocionais com os pais. Este é o primeiro passo. Deixar pai e mãe. Sabe? Pastor, mas que laços emocionais são eles? São aqueles laços de dependências que todos nós tínhamos enquanto nós éramos solteiros. Você dependia do pai, dependia da mãe, você morava lá, e conselho para cá, e orientação para colar. Olha, quando nós somos solteiros, isso é muito bom, isso faz bem para a nossa vida. Mas no momento que você se casa, isso já não faz mais bem. Você já tem que se desligar disso e viver com a tua esposa, com teu marido, uma vida totalmente independente de pai e mãe. A partir do momento que o casal se casa, os pais têm que liberar os filhos desta autoridade paterna. Acabou a autoridade, agora não tem mais autoridade paterna sobre ele. Tem que deixar, irmãos, que o casal comece a viver, né, este processo de criação de um novo lar, crendo que Deus está no controle daquelas vidas, que não precisa mais a interferência de ninguém. Porque o que acontece na maioria das vezes, irmãos, é que os pais não querem liberar os filhos desta autoridade paterna. E aí mesmo depois do casamento, eles querem continuar dirigindo a vida dos filhos casados. Não pode. Eu disse aqui que nós temos um hábito muito ruim, nós latinos, né, na América de uma maneira geral, onde pai, mãe, sogro e sogra querem sempre se meter na vida do recém-casado. Eu sei que no princípio, isso aqui é uma coisa muito dolorosa. Papai e a mamãe vêm com o filhinho, com a filhinha, anos e anos, mandando, dando direção, orientando, daquela dependência total que um filho ou uma filha tem do pai e da mãe, e chega uma hora que tem que fazer vupt, e cortar de vez o cordão umbilical que unia pai e mãe. Eu sei que no princípio é doloroso, é um corte brusco, olha, mas isto aqui é fundamental para a saúde de qualquer matrimônio. Porque, meu irmão, quando um sogro ou uma sogra se mete num casamento, começando a dizer como é que tem que educar os netos, como é que deve comer, como é que deve fazer aquilo, como é que não deve fazer aquilo outro, olha, isso na realidade, e isso acontece aí em todos os lares, é uma intromissão totalmente proibida por Deus. Deus disse, tem que largar pai e mãe. Se não largar, meu irmão, se você fica se metendo na vida dos teus filhos, olha, você está fazendo algo que Deus não permite, Deus não quer que você faça. Normalmente, os grandes dramas de família, as grandes guerras de família, você sabe por que elas nascem? Você sabe por que elas surgem? Por causa desse relacionamento errado entre a sogra e a nora, entre o sogro e o genro. Você sabe por quê? Porque, olha, quando um casal não corta esses laços emocionais, quando ele não procura largar pai e mãe, né, e procura estabelecer os seus próprios laços entre marido e mulher, o que acontece? Às vezes os casais brigam. Você sabe que todo casal briga. Se tiver um casal que diga que não briga, não está falando a verdade. Todos eles brigam. Só que nós cristãos nunca passamos os limites de Deus. O que é que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, quando vem uma briga, quando vem lá um arranca-toco, né, entre marido e mulher, a moça que não cortou esses laços emocionais com a sua mãe, o que é que ela faz? Na hora que tem uma briguinha com o marido, ela corre para o telefone e diz, mãe, a senhora não imagina, mãe, olha, eu nem vou lhe contar, sabe, mamãe, o Godofredo, né, o Godofredo chegou em casa, reclamou da sopa que não estava gostosa, disse que o arroz estava muito grudento, mamãe, olha, ficou com raiva, deu um tapa na mesa, o copo subiu 2 metros de altura, olha, não pode dar tapa na mesa, irmão, isso aí já passou do limite de Deus, mas ele deu, mãe, olha, ele fez coisas terríveis, ele gritou comigo, ele fez isso, ele fez aquilo.
A sogra do Godofredo que está no outro lado já está inchando que nem um sapo, né? Ele fez isso com você? Pois agora nós vamos fazer um trabalho de macumba para ele. Ele vai me pagar. Eu vou lá no candomblé e vou acabar com a vida dele. É a primeira reação que há. Vou fazer uma corrente de 12 sextas-feiras. Vou botar o nome dele dentro do sapato. Você vai ver como ele vai me pagar. Tem sogra que faz isso, irmão. Uma vai para o candomblé, outra vai fazer corrente de 12 não sei o que. É verdade. A sogra já fica furiosa. Você sabe qual é o grande problema? Você sabe, é que a sogra, ela soube da briga, né? A filha contou a briga, mas nunca acontece de depois a filha ligar para contar quando faz as pazes. Ela nunca conta para contar das pazes, ela conta a briga, né? Depois ela não liga para dizer, sabe que quando um casal briga, logo depois faz as pazes, e às vezes, né, aquela união fica às vezes melhor do que antes. É verdade. Porque as brigas às vezes, irmão, é procurando acertar, é procurando encaixar aquilo que está fora de eixo. Mas quando vem as pazes, ela não liga para dizer, mamãe, a senhora não imagina, olha, o Godô chegou de noite. Esse Godô é bom, né? Godô chegou, mamãe, trouxe chocolate, chocolate branco, chocolate preto. Olha, ele passou no McDonald's, trouxe um hambúrguer, trouxe uma pizza, trouxe aquele bolinho de maçã, né, de banana. Olha, foi uma maravilha. Fizemos as pazes, nos beijamos. Mamãe, uma noite daqui, ó. Nem dormimos, mamãe. Amanhecemos o dia, graças a Ela não conta isso aqui, só conta da briga. Então, a sogra, ela tem sempre uma imagem do genro como? De um homem mau, de um homem brigão, um homem que grita, né? Um homem que maltrata a sua filha, que levantou a voz, que fez isso, que fez aquilo. Porque a filha nunca conta quando faz as pazes na hora que acabou a guerra, só conta da guerra. Quando o genro, coitado, vai visitar a sogra, eu acho que todo genro deve visitar a sua sogra, irmão. Todos devem fazer isso. Por favor, você que é genro, não deixe de fazer. Pelo menos uma vez na década. Estou brincando, abençoado. Eu posso brincar com isso? Olha, sempre que eu brincar de sogra, você tem que entender, porque eu tenho realmente uma sogra maravilhosa, viu? Por isso que eu brinco, ela depois ouve as fitas, ouve as mensagens, e ela sabe que é tudo brincadeira. É só para brincar, só para fazer um pouco de humor na igreja, né? Mas quando chega aquela vez dos genros ir lá, sabe? Aquela uma vez na década, né? Quando ele chega em casa, a sogra já não tem mais aquela imagem de que toda sogra deveria ter, né? De que o genro é mais um filho que passou a ser parte da família, daquele homem bom, bondoso, esposo da sua filha. Não, ela já fica na sua cabeça com a imagem de um dragão, um homem furioso, um homem quando abre a boca sai fogo. Na cabeça da mãe está sempre a ideia de que aquele homem maltrata a sua filha, que a filha sempre liga infernizando, sempre liga enfeitando o pavão, quando acontece alguma coisa entre os dois. Às vezes é o homem que liga para a mãe, não corta laços emocionais, né? Tem que deixar pai e mãe. Às vezes é o homem que não deixa, e aí o homem liga, né? Mãe, a senhora não imagina, olha, mãe, casei com a Eufradísia. Esse nome é lindo, Eufradísia, né? Se eu tivesse se eu fosse casar de novo, eu ia procurar uma Eufradísia, meu irmão. Mãe, a senhora não imagina, olha, mamãe, a Eufradísia, mãe, ela não sabe cozinhar direito, ela não limpa direito o pó da casa. Mãe, a minha roupa, mãe, a senhora precisa ver minha calça, tem 2 vincos na calça, mãe. Você sabe o que a mãe do rapaz diz no outro lado? Gente, que sogra que eu fui arrumar, hein? Onde é que meu filho foi se meter? No dia que a nora vai visitar a sogra, aquela década, né? Aquela uma vez na década, né? Ela vai lá,
um arranjo de flores na mão, bonito, né? Para dar a sogra, isso é lindo, homenagear a sogra com flores, né? Aí ela chega lá e daqui a pouco essa sogra diz assim: minha filha, chega aqui, vem aqui um pouquinho, deixa eu te ensinar umas coisinhas. Olha, você é uma menina muito sujinha, né? Você tem que limpar os pó dos móveis. Olha, você tem que ter mais zelo com a roupa dele. Você tem que cuidar dele. Não passe ferro deixando 2 vincos. Olha, meu irmão, quando isto acontece aqui, já começa a ver faísca saindo, já, entendeu? Os atritos já estão prontos para se estabelecer dentro de um lado, dentro de uma família. Então, essas são as imagens que normalmente se passam quando não se cortam relações com pais e mães. Então veja, o primeiro princípio estabelecido por Deus qual é? Deus está dizendo: pais e mães, liberem os seus filhos, liberem. Olha, meus irmãos, os teus filhos, eles têm que ter liberdade de se acertarem sozinhos. Se brigarem, deixa brigar. Deixa brigar. Pastor, mas aqui minha filha briga muito, pastor, ela é muito briguenta. Deixa brigar, minha mãe. Deixa a mamãe, tua filha brigar. Deixa os dois se acertarem. Eu vou te dizer mais uma vez, olha, um casal que não briga, um casal que nunca briga, é porque não se ama, meu irmão. Se não há de vez em quando uma briguinha entre os casais, esse casal não se gosta mais. Já não há mais nada nessas vidas. É quando as pessoas não querem mais nem gastar tempo para tentar acertar as diferenças, para tentar corrigir o que está errado. Às vezes é a mulher que diz: não, deixa do jeito que está tudo muito bem, sabe? Você vai lá para o lado do Náutico, eu vou para Santa Cruz. Aí ele diz: não, tudo bem, você vai para a Zona Norte, eu vou para a Zona Sul. Ninguém está mais se incomodando com ninguém. Porque muitas das vezes quando se briga, é porque está se querendo acertar alguma coisa que não está certa. Está querendo chegar num ponto, está querendo ajustar o que está desajustado. O casal que diz: quero nem saber o que ele faz, olha, eu não quero nem saber o que minha mulher está fazendo. Irmãos, este casal já não tem mais amor. O amor já acabou totalmente dentro desse relacionamento. Às vezes, uma briga, vou repetir, é uma tentativa de acerto, é uma tentativa de acertar. Mas lembra-te sempre, a palavra diz o quê? Irai-vos e não pequeis. Eu estou falando para um povo cristão. Não é aquela briga dos ímpios, puxa revólver, puxa peixeira, e lá se vai, e delegacia da mulher. Não, são aquelas, sabe, aquela coisa entre marido e mulher, aquelas desavençazinhas, aquelas discussõezinhas para tentar chegar num consenso. Então eu quero, como pastor da igreja, recomendar a todas as mães e todos os pais desta igreja, aqueles que têm filhos casados, é claro, né? Olha, irmãos, libera os teus filhos. Libera definitivamente os teus filhos. Põe na tua cabeça que o teu filho, a tua filha, eles têm direito de estabelecerem as suas vidas da maneira que eles queiram. Eles têm esse direito, a vida é deles agora. Porque todo sogro, toda sogra, olha, que se mete no casamento do filho e da filha, estraga o casamento, meu irmão. Não dá outro resultado. Estraga o casamento. Às vezes provocam feridas que não tem mais cura. Às vezes são feridas que ficam abertas para a vida toda. Este é o primeiro pilar. Segundo pilar de sustentação do casamento, nesse mesmo versículo, a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Este se une aqui significa que esta união de um homem com uma mulher, através do matrimônio, através do casamento, é irrevogável. Se une até que a morte os separe. A única possibilidade de um casal vir se separar, vir praticar o divórcio, é se houver adultério ou fornicação provado. Tem que ser provado. Se houver isto, no caso de um adultério, né, conhecido, provado verdadeiramente, então a parte que quiser se separar da outra está totalmente liberada por Deus para contrair um novo matrimônio, para estabelecer um novo relacionamento, uma nova família. Fora disto aqui, não pode existir separação.
Diante de Deus não há divórcio, meu irmão. Não há divórcio. Nesta igreja aqui, o pastor não aceita. Se vier falar com o pastor, pastor, sabe como é que é? É a minha mulher, pastor, nós estamos com uma incompatibilidade de gênios. Irmão, o Espírito Santo resolve isso aí. Ouve a palavra, pratica a palavra, busca o conhecimento, a inteligência e a sabedoria, que no instante acaba a incompatibilidade de gênio. Aqui não tem essa história, não, mas vamos chamar o advogado, sabe? É melhor ela procurar um outro, eu procuro uma outra. Não, aqui não. Aqui nós vivemos de acordo com as regras que foram estabelecidas por quem? Por Deus. Então nós estamos vendo o quê? Os pilares de sustentação de um casamento. Vamos ver o terceiro pilar. A Bíblia diz assim: e serão os dois uma só carne. O que quer dizer isto aqui? O que quer dizer serão os dois uma só carne? É a unidade do casamento. Tem que haver unidade do casamento. Agora, serão os dois uma só carne, isso aqui não é uma coisa que acontece instantaneamente. Isso não é instantâneo. Isso não é num passe de mágica, não. Você não pode imaginar que duas pessoas totalmente diferentes possam, no estalar de dedo, terem uma unidade perfeita. Isso não existe aqui. Você não pode pensar que uma simples cerimônia de casamento, depois que o pastor diz estão casados em nome de Jesus, que automaticamente essa unidade aqui está perfeita. Não é assim. Não é desta forma. Realmente é no altar da igreja que se começa o processo de unidade. Mas isto é um processo, isso vai se desenvolvendo ao longo da tua vida. E chega um momento que você alcança esta unidade perfeita. Amém? Pastor Carlos, quanto tempo demora, pastor, para se alcançar a unidade perfeita de um casamento? Irmão, a vida toda. A vida toda. Quanto mais o tempo passa, mais vai se solidificando a sua unidade. Mais você vai chegando à perfeição no relacionamento de um homem com uma mulher. Amém? Por isso que a vida toda nós temos que ter sabedoria, compreensão e conhecimento. Pastor, mas na realidade o que é que significa, pastor? Serão os dois uma só carne. O que é que significa esta unidade? Irmãos, esta unidade significa a aceitação do casal. Um aceitar o outro. É aquela entrega, sabe, que um casal tem que ter com o outro. É o perdão no casamento. Ah, como é difícil os casais terem perdão. É a proteção que tanto o homem quanto a mulher, um dá ao outro. É a orientação comum. São os planos comuns do casal. É aquela coisa de um completar o outro. Isto é que significa unidade. Serão os dois uma só carne. Diga graças a Deus. Veja por favor o que disse o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4. Paulo disse assim: o marido, quem é marido nessa igreja, diga amém. Amém. Opa, tem bastante marido aí, hein? Quem está pretendendo ser marido amanhã, diga amém. Como é que é a coisa, rapaz? Quem são os homens solteiros desta igreja? Levante a mão, faça assim para eu ver. Ah, como tem pouquinho solteiro. As moças solteiras façam assim. Opa, está no mesmo nível. Vamos acertar essas coisas depois, viu? Vamos dar um jeito aí de, né, fazer um acerto aí. Então veja só, versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Quer dizer então que é minha obrigação, meu irmão, como é tua obrigação também, conceder à minha mulher aquilo que lhe é devido. Mas é também, né, obrigação da minha mulher me conceder o que me é devido. Pastor, mas conceder o que lhe é devido o quê? O que significa isso? Respeito, proteção, perdão, aceitação, amizade, entrega, renúncia. É isto?
Então a Bíblia diz o quê? O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Às vezes uma esposa está precisando de atenção do marido, e o marido não dá atenção à esposa. Às vezes o marido está precisando de um carinho. O homem também precisa de carinho, meu irmão, e a esposa não lhe concede carinho. Quantas vezes isso ocorre? Quantas vezes isso acontece? Mas vamos nos aprofundar mais depois sobre isso aqui, viu? Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Isto quer dizer o que, pastor? Quer dizer que num casamento não pode haver egoísmo. O egoísmo estraga um casamento. Se eu pensar, sabe, somente em mim, se a minha mulher ficar pensando somente nela, irmão, esse casamento se acaba. Esse casamento já acabou, não existe mais. Então não pode haver egoísmo. Então, na realidade, quando é que um casal confere um ao outro o que lhe é devido? Quando é que isso acontece? Quando os dois levam as mesmas cargas, as mesmas responsabilidades, as mesmas obrigações. É isso que significa: conceda um ao outro o que lhe é devido. Claro, tem muito mais coisas. Eu já falei para você que cada tópico desse, nós vamos nos aprofundar ao longo desses ensinamentos. Porque você sabe, há muitos homens, irmão, que deixam tudo nas costas da mulher. É verdade. Tudo eles lançam na costa da mulher. A mulher começa a fazer o papel de homem dentro de casa, no casamento. Isso não pode ser assim. Às vezes é o contrário. Às vezes é o homem que começa a fazer o papel da mulher na família. Às vezes fala até fino, né? Porque a mulher começa a falar grosso, o homem fala fino. Não pode. Tem homem que fala fino. Às vezes no trabalho, né? Quando ele está lá com os colegas, ele é chefe, ele fala grosso, ele dá grito, ele bota as ordens. Mas quando chega em casa, ele olha para ela. Dá licença. Pois não. Cadê o avental para lavar os pratos? Está na hora. Cala-te boca, cala-te boca. Irmãos, o marido tem que conceder à esposa o que é devido, mas a esposa também tem que conceder ao marido o que lhe é devido. Então, a Bíblia está mostrando o quê? Que o meu corpo pertence a quem? A minha mulher. E a Bíblia está mostrando que o corpo da minha mulher não é dela, é meu. Essa coisa de marido e mulher brigar, e a mulher dizer: vou dormir de calça jeans, e vum. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não proceda desta forma com teu marido. Ou então o marido: pois é, você brigou comigo? Pois hoje vou dormir na sala. E às vezes a mulher: não, você dorme aqui, o teu corpo é meu. Você está pensando o quê? Irmãos, isso aqui são coisas importantes. Então, para que a chama do amor, para que a chama da paixão que alimenta um casamento esteja sempre acesa, é preciso não haver egoísmo. Não pode haver egoísmo no relacionamento matrimonial. Amém? Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 25. É o quarto pilar. É importante que você confira lá. Gênesis capítulo 2, agora o versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Neste versículo aqui, nós vamos estabelecer o quarto pilar de sustentação da família. Qual é esse quarto pilar, pastor? A intimidade. A Bíblia diz o quê? Que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então o que nós observamos aqui? O que você começa a observar com olhos iluminados? É que Deus, irmãos, Deus deixou para o último lugar a intimidade do casal. Você sabe que é comum a sociedade ímpia aí fora dizer assim: não, todo casamento, quando se acaba, o casamento começa a se acabar na cama. É na cama que se destrói um casamento.
dando a entender que o principal para manter um relacionamento conjugal é a vida sexual. Não é verdade? Não é verdade. Deus deixou para último. Em primeiro lugar, qual é o primeiro pilar que nós vimos aqui? Para um casamento dar certo, tem que deixar o quê? Pai e mãe. Tem que cortar laços emocionais. Segundo lugar, tem que se unir. Se une à sua mulher. Quer dizer, você tem que estar consciente que esta união é até que a morte o separe. Não é até a primeira briga, não é até um desemprego, não é até vir uma crise financeira, é até que a morte o separe. Tem que haver esse desejo de permanência do casamento. Terceiro pilar, os dois têm que se tornar o quê? Uma só carne. Quer dizer, uma unidade perfeita. E só por último é que Deus trouxe a intimidade do casal. Por que Deus deixou para o último lugar a intimidade do casal? Porque, meus irmãos, olha, um casal, um homem e uma mulher casados que contraem um matrimônio, eles só vão poder desfrutar de uma intimidade perfeita se primeiramente eles concluírem todos os 3 pilares anteriores. Um casal só vai ter uma unidade perfeita se ele já se separou dos laços emocionais de família, se ele já se conscientizou que a sua união com a sua esposa, com o seu marido, é até que a morte o separe, se ele já está absolutamente convicto que tem que viver, tem que obter, mediante a sabedoria, mediante o conhecimento, mediante a inteligência, uma unidade perfeita com a sua esposa. Se não passar por este processo aqui, sem esses 3 pilares anteriores, o 4º pilar não existe. Não existe vida conjugal. Quando não se estabelece os 3 primeiros, olha, a vida conjugal sofre as consequências. A crise na vida conjugal. É por isso que uma grande maioria dos casais aí fora vive uma vida conjugal imperfeita. A vida íntima dos casais, aquela vida íntima que um homem e uma mulher vivem na cama, é totalmente insatisfatória. A insatisfação de ambas as partes. Por quê, pastor? Porque as outras áreas do casamento não foram acertadas primeiro, passaram por cima. Então a Bíblia diz aqui que eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam. O que isso quer dizer, pastor? Irmão, quer dizer que eles não tinham absolutamente nada que esconder um do outro. Eles não tinham complexos, eles não tinham medo, eles não tinham temores um do outro. Ou seja, havia uma transparência total entre este casal, entre este homem e esta mulher. Por isso que eles não se envergonhavam. Olha, eu vou te dizer uma coisa: 95% dos casais não desfrutam de uma vida conjugal boa. Ou eles têm temores, ou eles têm complexos, ou têm vergonha um do outro, ou têm desconfiança. Não tem uma vida transparente. Esta é que é a realidade. E aí eu quero que você entenda a importância da graça de Deus num casamento, meu irmão. Veja o quanto é importante a graça de Deus. Por quê, pastor? Porque a mensagem da graça de Deus, ela é uma mensagem libertadora. É uma mensagem que motiva. A mensagem da graça de Deus, ela é uma mensagem que limpa tudo. E aí o casal vai se tornando tão perfeito na sua confissão, ele vai vivendo uma vida espiritual tão saudável, que o lar começa a ser um lar harmonioso. Começa a haver felicidade entre marido e esposa, entre filhos e pais, entre pais e filhos. Nós temos pessoas aqui na nossa igreja que no tempo da lei, no tempo da iniquidade, olha, era um Deus nos acuda, era tapa para lá, era bofetão para cá, era chapada do lado, era chapada do outro, o marido dormia na sala, a mulher dormia no banheiro, na outra semana um dormia na sala, a mulher aqui, olha, era uma confusão sem fim. Às vezes o casal só se relacionava sexualmente na cama uma vez aos sábados de aleluia. Agora que você entendeu, Zé Carlos, você ficou olhando para mim com um olhão assim. Era uma vez no sábado, mas de aleluia. Verdade, meu irmão. E aí estragavam
aquele momento mais precioso da vida de um casal, que é a vida conjugal. Não existe momento mais precioso, irmão, num casamento, do que o momento conjugal do casal. Hoje, eu conheço alguns aqui dentro, que me dão testemunho, diz, pastor, olha, agora o meu casamento está uma lua de mel perfeita. Uma lua de mel perfeita, pastor. A amor, a paixão, voltar os beijos. Você quer coisa melhor do que um homem beijar a sua esposa? Mas é beijar na boca, viu, irmão? Aquele beijinho de amigo aqui. Você não é amigo, não. Você é marido dela e ela é tua mulher. Quando era namorado, noivo, né? Calma, você beija muito. Eu gosto. Casa não gosta mais? Como é que pode? Não pode. Olha, quando começa a acabar beijos e abraços, sinal de que o casamento está em crise. Beijos e abraços tem que existir na vida de um casal até que a morte os separe. Amém? Se você está com falta de beijo no teu casamento, comece a partir de hoje a fabricar beijo, meu irmão. Minha irmã também. Começa hoje à noite mesmo. Bota as crianças para dormir no outro quarto. Entendeu? Veda a porta lá e toma-lhe beijo. Reacende a chama da paixão, meu irmão amado. Minha irmã em Cristo. Amém? Amém. Mas é assim ou não é que acontece? Isso não gera frustrações ou não gera frustrações? Gera. É aí que vem os adultérios, as traições, por causa dessas coisas. Então, você já percebeu que quando Deus criou o casamento, Deus o fez como uma coisa boa. Deus não faz nada que seja ruim, né? Então, se ele foi criado por Deus, como nós vimos aqui domingo passado, para que houvesse uma plena realização entre um homem e uma mulher, então se o casamento é uma coisa boa, se o casamento é uma coisa tão boa, por que razão, irmãos, é que o casamento tem sido tão mal visto nos dias de hoje? Por que razão que é tão mal visto o casamento hoje? Veja o que diz a palavra em Gênesis 3, versículo 9 e 10. Diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O que aconteceu aqui? Olha, aconteceu, meu irmão, que quando eles estavam nus, e eles não se envergonhavam, não havia ainda a maldição do pecado. O pecado ainda não havia sido estabelecido. Depois que eles pecaram, a primeira coisa que eles sentiram, o que é que foi? Medo e vergonha. Medo, se esconderam. Vergonha, descobriram que estavam nus. Então, foi exatamente o pecado que trouxe todas essas tormentas que nós vemos aí para o casamento. Agora, todo este complexo, todo este medo, toda esta vergonha que Adão e Eva sentiram por causa do pecado, a graça de Deus tira por inteiro da nossa vida. Aleluia. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque o que a Bíblia diz? Que nós não estamos mais submetidos ao pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Diga para o teu irmão do lado: o pecado não tem mais domínio sobre vós. Diga isto. Nós estamos livres de condenação. Olha, eu vou te dizer uma verdade, meu irmão. Um homem e uma mulher que estão livres do pecado, que estão livres de condenação, eles têm que se amarem, meu irmão amado. Eles têm que se quererem bem, eles se querem bem, eles se amam, eles se protegem, eles se dão um ao outro. A graça de Deus faz isto. Só a palavra da graça de Deus tem este poder. Nada mais neste mundo pode fazê-lo. Então, vamos rapidamente fazer uma recapitulação de tudo que o Espírito Santo tem nos dito aqui desde o princípio. Em primeiro lugar, o casal deve ter separação emocional dos pais. Olha, volto a dizer, você mamãe, você papai que tem tua filha casada, teu filho casado, deixa lá tua filha no cantinho dela, minha irmã.
Não te mete no casamento da tua filha. Pastor, mas aí, às vezes ela me procura. Bem, se ela te procurar é outra história. Mas fora disso, não te mete. Não ponhas a tua colher. Entre marido e mulher não se põe o quê? A colher. Pastor, mas o senhor precisa saber. Pastor, minha filha briga demais. Irmã, deixa a tua filha brigar lá com o teu genro. Deixa eles brigarem. Você sabe o que acontece quando eles fazem as pazes? Não, você não sabe o que acontece. Então não se meta. Libera os teus filhos. Não mete tua colher onde você não está sendo chamado. Você, filho, recado para os filhos, agora para os homens, principalmente você que está recém-casado, ou você que está com projetos de se casar amanhã. Às vezes, enquanto você é solteiro, né? Ou enquanto você era solteiro, a tua mãe, você queria que a tua mãe fizesse todos os teus caprichos. A tua mãezinha satisfazia todos os teus propósitos, até mesmo aquelas coisas que não tinha sentido dela fazer. Mesmo aquilo que extrapolava o bom senso, mas ela fazia. Você não pode querer que quando você casa, que a tua esposa venha fazer o mesmo. Que ela venha até satisfazer caprichos totalmente fora de propósito. Porque se você fizer isso, se você não cortar isto, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a sua esposa não vai querer fazer, e você vai dizer, pois é, mas a minha mãe fazia tudo isso. Ela vai dizer, casa com a tua mãe então. Vai lá, casa com ela. É isso que vai acontecer. Ou então a moça, né? Que às vezes é o contrário, pastor Sérgio. Meu pai fazia assim, meu pai fazia assado. E o homem vai dizer, olha, então casa com teu pai. E aí começa os arranca-toco da vida, né? Começa as brigas, começa a ir faísca, começa a voar panela, prato, copo. É uma tragédia. É por isso que nós estamos aqui e vamos continuar algumas semanas, irmãos amados, ensinando à igreja princípios bíblicos que ensinam como um casamento ser feliz. E se você seguir estas regras bíblicas que o teu pastor está trazendo, que o Espírito Santo nos dá mediante revelação, olha, tu vais conseguir edificar o teu casamento, a tua família, com sabedoria, com compreensão e com conhecimento. Irmãos, a unidade perfeita do casamento só pode ser obtida através do conhecimento. Sem conhecimento, meu irmão, ninguém pode ter unidade perfeita. E este conhecimento só pode sair daqui, do púlpito da igreja, à luz da Bíblia Sagrada, mediante a revelação da graça de Deus. Às vezes você vai numa banca de jornal, de revista, e você compra a revista, que às vezes diz assim, 10 passos para você conquistar o teu marido. Já leu isso? Às vezes você lê aquilo ali na revista, irmão, e muitas das vezes, aqueles 10 passos que estão sendo sugeridos, são totalmente contra a palavra de Deus. Então nunca te guie por esses ensinamentos aí fora. Não te deixe levar por isto aqui. Uma mulher verdadeiramente sábia, ela edifica o seu lar com o quê? Com sabedoria, ela edifica com conhecimento, ela edifica com inteligência. Uma mulher sábia, meu irmão, ela sabe que quando o seu marido chega em casa no final de um dia, ele trabalhou o dia inteiro, cansado, exausto, ela tem sabedoria para saber que ele não pode chegar em casa e encontrar a sua mulher cheirando a peixe frito, cheiro de alho. Gente, você quer coisa pior do que uma mulher cheirando a alho? Depois de um dia de trabalho, você chega em casa, às vezes vem com vontade de dar um beijo, né? Quando chega perto, acabou a vontade. Uma mulher sábia nunca recebe o seu marido. Como é o nome daquelas coisas que faz no cabelo aqui? Bob. Gente, e tem umas que botam uma meia, né? Uma coisa assim horrível. Por favor, não faça isto. Não tem marido que aguente com isso aqui não, meu irmão. Isso é a coisa mais horrível que tem na vida. E tem mulher que não tem sabedoria, amarra uns negócios aqui no cabelo e depois bota uma meia por cima. O marido chega e diz, é uma bruxa. Diz, não, é a tua mulher. Não é bruxa, não, é ela. A mulher que é sábia, está próximo do seu marido chegar, ela toma aquele banho caprichado no chuveiro, sabe?
põe num desodorante, um perfume gostoso, né? E ela, quando o marido chega assim a 10 metros de distância, já sente a fragrância. Olha para sua mulher, vê, né? Sabe aquele frescor no corpo, né? Cheirosa, bonita, agradável, cabelo bem tratado. Esta é a mulher sábia. Agora o marido também tem que ter esse cuidado aqui com a higiene, viu, irmão? Você trabalha, não custa nada, antes largou o trabalho, se for possível, toma um banho lá no teu trabalho. Se não é possível, toma pelo menos um banho de gato, aquele banhozinho assim que você vai na pia e dá uma escovada para lá e para cá, sabe? Joga ali um desodorante embaixo do braço, vai lá na pia, escova o teu dente, bem escovado, leva um perfume na bolsa, te perfuma, que a tua esposa também gosta disso. Ela não quer receber você com aquele cheiro de homem, os colegas de trabalho, aquele odor desagradável de um dia inteiro de trabalho. Tem que ter sabedoria nisso aqui, higiene pessoal. Tem homem que é muito relaxado nessa parte. Estou lembrando aqui de uma coisa agora. Você sabe que alguns anos atrás, já faz mais de 10 anos, nós tínhamos um irmão na igreja, no tempo da iniquidade, né? E ele não gostava muito de cuidar do asseio da boca, né? Era um problema terrível. E um dia o irmão estava na igreja expulsando demônio, aquele negócio de expulsar demônio. Demônio, em nome de Jesus, saia! E o demônio, sai, sim, sai, não volto nunca mais para perto de você. Pode deixar, nunca mais eu pôr os pés aqui. Nunca mais, pode deixar que já estou indo embora, de bala e cuia. Pode deixar, eu saio, pode deixar. Uma vez ele entrou no meu gabinete para falar comigo, pastor, preciso falar com o irmão, estou com um problema no meu casamento, a minha esposa não gosta de me beijar na boca, pastor. Eu queria descobrir por que ela não gosta. Eu digo, irmão, não sabe ainda por que ela não gosta de beijar na boca? Pastor, me orienta. Eu digo, não, orienta o irmão. O irmão liga amanhã pelo telefone. De longe eu vou te orientar e vou te dizer por que ele não gosta. Só eu sei quem era essa pessoa, ninguém sabe. Pastor, não dá para o senhor falar agora não, hoje eu estou com problema de sinusite aqui, meu irmão, liga outro dia, por favor. Às vezes, irmãos, por causa disso aqui, coisas que parecem bobas, né? A gente faz um pouco de humor, mas você sabe que muitos casamentos se desfazem por causa disso. Muitos casamentos chegam a separação, divórcio por causa disso. Olha, compra um chiclete de menta, aquele house, né? Vai na farmácia, compra uma pastilha Valda, meu irmão. Entendeu? Compra lá uma coisa qualquer e bota na tua boca aí. Tem coisa melhor do que um beijo depois de um house? Não tem. Ou não é? Depois de uma escovada de dente gostosa, bota um house, aquele hálito assim de menta que lá na porta da igreja está sentindo. Qual é a esposa que não gosta? Qual é o marido que não gosta disso aqui? Higiene, meu irmão, cuidados pessoais, é importante. Eu vou te dizer uma coisa. Olha, está chorando de rir, Ivonete? Ela gostou da história do deixa que eu saio, nunca mais volto aqui. Irmãos, toda esposa, olha, toda ela gosta de ter o seu marido asseado, cheiroso, bonito e gostoso. Mas o outro lado da medalha também é verdadeira. Todo homem gosta de apresentar a sua mulher bem apresentável, bem cuidada, bem bonita, bem asseada. Qual é o homem que não gosta disso? Todos gostam. Então, os cuidados com a higiene, com a aparência pessoal é fundamental. Amém? Bem, é por isso, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para a igreja. Há muitos casamentos aí fora que só se parecem com aquilo que Deus criou. Só se parece, porque na realidade não passa disso. Parece que estão dentro do modelo, mas não estão. Eu quero que tu saibas nesta noite, eu quero que tu volte para a tua casa consciente de uma coisa: amor
não se mede com palavras. Pode tomar nota disso aí. Amor não se mede com palavras. Amor se mede com atitudes, com entrega, com renúncia, com companheirismo, sabe? Com consideração. Esta é a verdadeira bitola do amor, se medir o amor. E se alguém entrou aqui nesta noite com o teu casamento sem estar inserido, sem estar posto sobre este alicerce bíblico, irmão, irmã, admita isto e comece a partir de hoje a fazer uma grande reforma no teu matrimônio. Se o teu casamento está afastado deste plano original aqui, tem sofrimento no teu casamento, tem problemas no teu relacionamento com teu marido, com a tua esposa. Mas se você a partir de hoje tomar uma decisão corajosa de voltar ao plano original, o teu casamento vai ser salvo. O teu casamento vai florescer, aquela chama da paixão que estava se apagando vai outra vez se acender. Você vai se tornar um homem muito mais apaixonado pela tua esposa. Você vai ser uma esposa que vai se dar muito mais ao teu marido. Basta você assumir isto e dizer: não, eu vou fazer uma reforma. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia.